Bom, o último exercício que a gente fez foi esse modelo do Banco Faliu S.A. Ele tem aqui 3, 6, 7 tabelas. A tabela banco está relacionada com a tabela agência, né? Um banco possui várias agências. Uma agência faz vários empréstimos e possui funcionários e possui clientes. O funcionário participa do empréstimo, assim como o cliente também participa do empréstimo. E a conta corrente também participa do empréstimo. O empréstimo tem o seu valor direcionado para uma conta corrente. E o cliente pode ter tanto contas correntes como contas poupança. Então está pedindo aqui, selecione o nome de todos os clientes. Isso está fácil, né? Select nome from cliente. Já vou colocar o apelido aqui, C, né, e C. C.nome. Então seria cliente.nome. Juntamente com o nome da agência que ele está vinculado. Então tem aqui o cliente vinculado com a agência. Essa vinculação se dá através dos campos. Na tabela agência, a chave primária é o campo código. E na tabela cliente é o campo código agência. Então vejam que aqui o join vai ser um pouquinho diferente porque o nome dos campos é diferente. Naquele banco clínico o nome dos campos é o mesmo, mas aqui ele é diferente. Então o procedimento é o mesmo. Chave primária de um lado, veio para cá como estrangeiro. Então eu vou fazer join agência A, A ponto. A é a tabela agência. Qual que é a chave primária? É o código. A.código igual a tabela cliente ponto código agência. Então, c.código underline agência. A partir desse momento eu posso usar aqui qualquer campo da tabela agência. Eu quero imprimir o nome, eu coloco a.nome. Aqui é importante mostrar por que eu preciso colocar esse apelido aqui. Se eu não estivesse colocando, poderia até fazer assim. Só que aqui em cima ficaria nome, vírgula, nome. Não tem como o SGBD saber que esse nome aqui é o da tabela cliente e esse nome aqui é o da tabela agência. Ou eu preciso colocar o nome da tabela, ou eu coloco o apelido. Deixa eu voltar para o jeito que está. Então, o nome do cliente com o nome da agência e fazendo o join. Ele não pediu ordenação, mas eu poderia fazer a ordenação aqui também. O segundo está me pedindo, deixa eu copiar esse aqui para lá. Selecione o nome de todas as agências que possuem endereço. Então eu vou colocar aqui select a.nome. Agência A, where A ponto que possui endereço. Então o campo endereço, is not null. Quer dizer, se ele não é nulo, quer dizer que ele possui endereço. Bom, juntamente com o nome do banco vinculado a essa agência. Então a agência pertence a um banco. Esse vínculo se dá através aqui do campo CNPJ na tabela do banco e do campo CNPJ underline banco na tabela agência. Então eu vou fazer o join aqui. Join banco B, B.CNPJ, que é a chave primária, A.CNPJ underline banco, que é a chave estrangeira que foi lá para a tabela agência. Aí eu posso colocar B.nome, que é o nome do banco. Pronto. Meu comando SQL, só foi pedido isso, não foi pedido a ordenação, meu comando SQL está pronto. Interessante depois vocês criarem efetivamente esse banco, inserirem registros e fazerem os testes das consultas.
terceiro aqui, selecione o saldo atual e o limite de crédito das contas correntes. Então, eu vou lá na tabela conta corrente e vou buscar o saldo atual e o limite de crédito. Então, select, vou colocar de cc ponto saldo atual, cc ponto limite crédito, from conta corrente cc. Pronto. Exibindo também o nome e o e-mail do cliente dono dessa conta, né? Então tem que fazer um join entre conta corrente e cliente. Qual o campo que liga essas duas tabelas? Quais campos? Na tabela cliente é a chave primária, CPF, que veio para cá como estrangeira, chamada CPF cliente. Então eu vou fazer o join com cliente c.cpf vai ser igual a cc.cpf CPF cliente, underline cliente. Aí eu posso colocar aqui, ó, qualquer campo da tabela cliente. Vou colocar o nome e vou colocar o nome mesmo, nome, e vou colocar o e-mail, c.e-mail. Beleza, até aqui está pronto. Ele pediu, exiba também o nome da agência vinculada ao cliente, que é o dono da conta corrente. O cliente está vinculado com uma agência, então eu vou fazer aquele join que eu tinha feito aqui em cima, né? Um join de cliente com agência. Vou pegar isso aqui, está pronto. Um join de cliente com agência. Agência, a chave primária é o código, e cliente, a chave estrangeira, o código agência. Então aqui eu posso colocar a.nome, que vai ser o nome da agência desse meu cliente. Se eu tivesse pedido também para buscar o banco, bastaria fazer um join de agência com banco, igual a gente fez aqui. Não foi pedido não, mas eu poderia fazer isso também. E posso vir aqui e colocar b.nome, banco. Funciona do mesmo jeito. O número 4 aqui. Altere a consulta anterior para exibir somente as contas cujo limite de crédito seja maior que 0. Então, eu preciso buscar apenas as contas que têm limite de crédito maior que 0. Então, eu vou fazer um where. Eu deixei esses joins aqui, né? O join de banco não foi pedido, mas eu vou deixar ele aqui, não tem problema não. Onde cc.limite crédito seja maior que 0. Pronto, filtrei os meus dados. Pediu também para ordenar pelo saldo atual da conta. Então, cc.saldo atual. Se eu tivesse pedido a ordem decrescente, desk. Como não foi pedido, só isso. Bom, questão 5 é de subconsulta. Tá aqui. Então, subconsulta é importante a gente entender o funcionamento dela. Em algumas situações, na linguagem SQL, eu posso ter uma consulta dentro da outra. Ele vai executar primeiramente a consulta interna, depois a consulta externa e vai fazer uma vinculação dos dados retornados por cada uma delas. Dito isso, eu tenho que pensar aqui o que está sendo pedido. Então ele me pediu para selecionar o nome dos funcionários que participaram de pelo menos um empréstimo nesse período ali. Então é como se eu estivesse querendo dizer, eu tenho aqui select nome, vou colocar F, né, de funcionário. Isso aqui eu tenho o nome de todos os funcionários. Beleza. Mas eu quero apenas aqueles funcionários que participaram de um empréstimo. Poderia fazer isso com join tranquilamente, mas eu pedi aqui para usar a subconsulta. Então eu tenho que verificar se esse funcionário participou do empréstimo. Está aqui, ó. Qual o campo que liga a tabela funcionário com a tabela empréstimo? É o campo CPF.
Então eu tenho que verificar se o CPF desse funcionário aqui, se o CPF dele está dentro da tabela empréstimo. Então eu tenho que ir lá na tabela empréstimo, vou fazer aqui embaixo, e buscar o CPF dos funcionários, né? CPF funcionários, from empréstimo. Preciso buscar o CPF dos funcionários que fizeram empréstimos nesse período aqui que ele me pediu, né? É a data between, que foi ali de 2000 até 2010. Beleza, isso aqui traz para mim o CPF de todos os funcionários que fizeram empréstimo nesse período. Eu preciso saber se esse funcionário que eu trouxe aqui está dentro desse conjunto. Então, eu tenho um conjunto aqui de funcionários e tenho outro conjunto de funcionários que fizeram empréstimos. Eu preciso trazer apenas onde houver relacionamento entre os dois. Isso quer dizer, onde o CPF do funcionário, selecione o nome de todos os funcionários, onde o CPF do funcionário esteja dentro, né, comando IN, dentro desse conjunto aqui. Então, dessa maneira, eu estou trazendo o nome dos funcionários, onde o CPF do funcionário esteja dentro desse conjunto aqui. O que esse conjunto aqui traz? O CPF de todos os funcionários que fizeram empréstimos nesse período. Então, já resolvi essa primeira parte. Exiba também no resultado a data de empréstimo e seu valor. Como a data do empréstimo está nessa tabela, eu vou precisar fazer um join entre as duas. Eu faço aqui. CPF funcionário igual a f.cpf. Aí eu posso vir aqui e colocar qualquer campo da tabela empréstimo. A data e o valor. Pronto, consulta resolvida. Número 6 me pediu para usar agrupamento de dados, Group By, exibir o nome do cliente e a quantidade total de empréstimos que ele realizou. Então eu quero que saia, por exemplo, o nome do cliente e na frente a quantidade de empréstimos que ele fez. Eu quero mais ou menos esse resultado. O nome do cliente, aqui na primeira coluna, e na segunda coluna a quantidade de empréstimos que ele fez. Para buscar a quantidade é um contador, né? Eu vou usar a função count. Então, usando agrupamento de dados, eu vou exibir o nome do cliente, então select c.nome from cliente C, né? E a quantidade total de empréstimos que ele realizou. Então, eu vou precisar fazer um join com empréstimo. O campo que liga empréstimo com cliente é o campo CPF no cliente e cliente CPF aqui. Cliente CPF igual a c.cpf. E eu vou contar quantos empréstimos esse meu cliente fez. Sempre que a gente for usar a função de contagem, é interessante colocar um campo da chave primária.
porque se eu estiver usando outro campo e o valor dele for nulo, ele não participa da contagem. Então, eu vou usar o count cliente CPF. Vou colocar ali o QTD. Esse aqui vai ser cliente. Então, isso aqui, se eu executar, eu vou ter o seguinte problema. Toda vez que eu tenho no select o uso de uma função, se tivesse apenas dessa maneira, daria certo, porque eu estou buscando o resultado dessa contagem. Porém, eu tenho outro campo aqui, ele não vai conseguir interpretar isso corretamente. Então, todo campo que eu tiver aqui no meu select, que não estiver utilizando uma função, eu preciso colocar ele dentro de um agrupamento, que eu faço com o group by. Aqui eu estou querendo agrupar os empréstimos, agrupar a contagem de empréstimos pelo cliente. Então, eu crio um grupo que é pelo nome do cliente aqui. Dessa maneira, eu consigo imprimir esse resultado que foi pedido. Ordene os dados pela quantidade de forma decrescente. Então, o order by é o último comando, é a última instrução do comando select. Order by QTD desk. QTD é o nome que eu coloquei aqui, esse meu apelido que eu dei aqui para esse campo. Poderia ter colocado count ou poderia ter colocado 2, simbolizando aqui a segunda coluna, coluna 1, coluna 2. Qualquer uma das duas maneiras ele vai sair. Ele traria esse resultado aqui para mim. E na questão 7 pediu para exibir também o valor total dos empréstimos feitos por cada cliente. Para exibir o valor total, eu preciso somar o valor dos empréstimos. Então, eu uso a função sum. E aí eu vou somar o campo valor. Então, sum ponto valor. Total. Ele apareceria alguma coisa parecida com isso aqui. Com os valores de os valores pagos por cada paciente, por cada cliente, nesse meu banco de dados aqui. O resultado seria mais ou menos parecido com isso. Então, eu estou trazendo aqui o nome, estou agrupando os dados pelo nome, agrupando o quê? A contagem de quantos empréstimos ele fez e a soma do valor desses empréstimos. Essa é a letra 7. Altere a consulta anterior para exibir somente clientes onde esse total de empréstimos seja maior que 5.000. Então, aqui nesse meu exemplo, eu só exibiria a Filomena, cujo total é maior que 5.000. Então, toda vez que eu quero filtrar os dados retornados por uma função, toda vez que eu tenho agrupamento, e quero filtrar os dados retornados por uma função, eu uso a cláusula having e aí eu coloco a minha função maior que 5.000. Então, a cláusula have serve para filtrar os dados a partir do uso de uma função aqui. Eu tenho o uso de uma função e eu quero filtrar os dados que são retornados por ela. Ele vai filtrar e vai trazer para mim apenas os registros que tem total maior que 5.000 aqui nesse caso.